Meus caros, venho falar-vos de educação, ou melhor, de ensino, porque era assim que devia chamar o nosso Ministério da Educação atual, devia chamar-se Ministério do Ensino, porque a educação dá-se em casa e o ensino é que se dá nas escolas. As escolas servem para ensinar e não para doutrinar, e ainda por cima endoutrinar ideologias completamente absurdas e subvertidas relativamente à natureza humana e não só, também à natureza do nosso planeta, que existe há 4.000 milhões de anos pelo menos e a civilização tem pelo menos 10.000. Ora, aqui está a primeira coisa que se devia ensinar nas escolas, que ensina tudo menos o que é fundamental. Ensina os meninos que podem ser meninas e vice-versa, mas não lhes ensina onde fica a Península Ibérica no mapa mundi, como os resultados do último PISA desgraçadamente confirmam. Ensinam aos meninos que podem ir à casa de banho das meninas e aos seus balneários, mas não lhes ensinam a somar, a subtrair, a multiplicar e a dividir. Ensinam-lhes o perigo das alterações climáticas, mas esquecem-se de dizer que alterações climáticas existem há 4,5 mil milhões de anos. Muito antes da humanidade sequer existir sobre este planeta. Ensina-lhes que Portugal é um país colonialista e racista, quando é completamente mentira, porque nós nunca escravizámos povo nenhum e se compramos escravos, como todos os países desenvolvidos compravam, nós fizemos essa compra aos próprios, aos sobas, que eram os reis negros. Esses é que faziam do seu próprio povo escravo e depois vendiam os escravos a Portugal, a Espanha, a Holanda, etc. E nós deixámos em África, em Angola, Moçambique, Guiné, cidades inteiras, uma civilização implantada por nós. Transformámos a selva e a savana em cidades e lá deixámos tudo. Viemos embora em 75, com uma mão à frente e outra atrás. E sobre os retornados, meus caros, a escola nada diz. Sobre a guerra colonial, que não foi Portugal que iniciou, foram os povos oriundos daquelas províncias ultramarinas ou colónias, como quiserem, mas povos que ainda hoje não estão pacificados, ainda hoje, 50 anos depois, eles não são nenhuma democracia, nenhum deles, sendo que na Guiné-Bissau, de onde é oriunda a célebre Joceline, é o país do mundo onde há mais golpes de Estado. Não há ano nenhum em que não se registrem vários golpes de Estado na Guiné, já vai em 140 e tal, os contados, fora os outros. Ora, e são estes tipos que vêm destes países que nos querem doutrinar a nós sobre o que é democracia e o que devemos fazer. Países que nunca tiveram democracia, nem antes nem depois do 25 de Abril, vêm estes estrangeiros do Senegal e da Guiné tentar incutir-nos a nós, no nosso cérebro e nas nossas crianças, o que é a democracia verdadeira, que eles nunca tiveram. Dei-vos 2 exemplos sobre História e Geografia, que é intencionalmente ocultada às crianças, conhecimento que as crianças não obtêm na escola e que seria fundamental para a sua formação, mas lá está. Se o obtivessem, questionariam muitas das coisas que depois veem propaladas nas televisões, rádios e jornais e questionariam essas verdades que mais não são do que meras hipóteses e muitas vezes grandes mentiras. Mas se formos para as disciplinas nucleares, matemática, o português, bom, então o cenário não é muito melhor, meus caros. As crianças no 9º ano praticamente mal sabem ler. E escrever ainda pior. E perguntamos, bem, este aluno com certeza, assim tão mauzinho, veio reprovado a português desde o 7º ano. Mentira, tem nível 3, alguns nível 4. É inacreditável o facilitismo e a fraude que é o ensino do português desde há mais de 20 anos. Mas a matemática, que até aqui conseguia fugir a este horror do facilitismo e da fraude, também já está a ir pelo mesmo caminho. Tenho alunos do 9º ano que não distinguem as operações básicas, soma, subtração, multiplicação, divisão, potências, confundem tudo e vamos ver as suas notas dos anos anteriores e todos passaram a matemática. É inacreditável a fraude que está instituída na escola básica em Portugal. E depois
vamos para o ensino secundário e vemos que 90% ou mais dos alunos do interior optam, obviamente, pelo ensino profissional, que também não lhes ensina profissão nenhuma. Esqueçam isso. Meus caros, neste preciso momento, e infelizmente já há vários anos, o ensino básico e profissional em Portugal são duas fraudes gigantescas, porque toda a gente passa, mesmo sem saber rigorosamente nada. O que é que há a fazer? Voltar a exigir a aprendizagem do conhecimento. Voltar aos exames de final de ciclo, pelo menos o da 4ª classe, o do 2º ciclo, 6º ano, o do 3º ciclo, do 9º ano, os exames do 11º e 12º ano, a tudo. E que ninguém possa ir para uma faculdade, para uma universidade, sem ter passado por estes exames externos, exames em que os alunos têm que provar que sabem, que aprenderam, porque neste momento, sem esses exames, haverá alunos com 20 a tudo que mal sabem ler. As escolas estão transformadas em armazéns de crianças que no final do ano passam administrativamente. Todas, 100% delas de forma administrativa. Quem sabe 0 tem nível 3 e passa. Quem sabe alguma coisinha tem nível 4. E quem sabe o médio, o que seria exigível médio há uns anos, agora tem 5. Meus caros, eu já fiz a experiência. Se eu der testes que eu dei há 10, 15 anos, se os der hoje aos meus alunos, são raras as positivas. E antigamente havia muitas mais. Esta é a prova do desinteresse total dos alunos, cada vez é maior, e isso é acompanhado no interior pelo desinteresse dos pais também, que a única coisa que querem é que os filhos passem. Há pais que chegam ao pé de nós e dizem: olha lá, eu não quero saber disso para nada, se ele sabe ou se não sabe, eu não quero saber disso, eu quero é saber qual é a nota dele, e quero que ele tenha a maior nota possível, mesmo que não saiba nada. Isso não me interessa nada, interessa que tenha 18, 19, para depois ir para a medicina. E as escolas, infelizmente, são cúmplices de toda esta fraude. E isto tem que acabar. Quando chegar ao poder, a primeira coisa a fazer a nível de educação é reverter toda esta burocracia que afoga os professores, as grelhas, as medidas que têm que ser implementadas a cada aluno, de caráter geral e de caráter específico, que ao fim e ao cabo, tudo tretas e armadilhas para obrigar os professores a passar os alunos, mesmo que eles saibam 0. Bola! A escola tem que ensinar, meus caros, e não doutrinar. Atividade, aliás, proibida na Constituição da República, no seu artigo 43º. O número 2 do artigo 43º diz explicitamente que o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Ora, é exatamente isto o que o Estado faz. Programa ideologicamente o ensino e nem quer saber se o ensino é efetivamente feito ou não. O que é preciso é que a passagem administrativa seja realmente feita e que nenhum aluno chumbe ou fique retido no mesmo ano de escolaridade. Isto é o que interessa ao governo, aos vários governos, é verdade, mas sobretudo a estes últimos socialistas, que os alunos passem de qualquer maneira, porque ai do professor que tenha a ousadia de reter um aluno. Ai dele! Cai-lhe o Carme e a Trindade em cima, cai-lhe a inspeção, exigem-lhe 400 documentos e não é possível. Eu próprio desisti de um curso de formação porque vi que era impossível aquilo que me obrigavam a fazer, que era dar, ao fim e ao cabo, 16 aulas na mesma hora, na mesma sala, a 16 alunos, de maneira que todos eles passassem. Mesmo que o aluno se recuse a aprender, e este ano até tenho 2 que se recusam a aprender, mesmo esses eu sou obrigado a passá-los. É claro que eu não faço isso, mas todos os meus colegas fazem, porque não querem ter problemas. Quando chegar ao poder, meus caros, e chegar ao ensino, esta fraude terminará de vez. Passarão os alunos que souberem, que aprenderam, que trabalharam. Não passarão os cábulas e aqueles que se recusam a trabalhar. Aqueles que nem sequer põem os pés na escola e que têm inclusivamente o descaramento de dizer ao professor e ao diretor de turma que não querem trabalhar, não querem saber da escola para nada e nem sequer querem passar. Até disto nós apanhamos. E olhem, acreditem ou não, estes alunos no final do ano passam todos. Uma fraude gigantesca que tem que acabar logo que o chegue ao poder.